Esse notebook se chama Loki. É a atual submarca da Lenovo para laptops gamer mais baratos ou menos caros, né? Chegou ao Brasil há pouco tempo com design familiar. Esse tipo de carcaça com um puxadinho atrás é usado também nos Legion, os modelos para jogo mais avançados da mesma fabricante. Para quem conhece os nomes, os Loki ocupam o espaço que era dos Lenovo IdeaPad Gaming. Vem aparecendo entre R$ 4.000 e R$ 5.500 nas lojas online, mas tem o seguinte, os de menor custo normalmente vêm com chip gráfico GeForce RTX 2050, potência reduzida. O que vou analisar hoje é melhor, porque traz uma GeForce RTX 3050 e não só isso, é o modelo de 6 GB. Noto que o Dell G15 era que vinha tendo esse destaque até então, de usar uma 3050 com mais memória, o que pode ajudar um tanto em níveis gráficos mais avançados, resoluções superiores. Então estamos falando de um modelo interessante já de cara por aqui. Eu usei por 15 dias e vou dar minhas impressões 100% sinceras. Antes, só deixo um aviso importante. Se vocês se interessam por comprar um Loki em preço bom, notebooks em geral, smartphones, não marquem bobeira. Entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram, onde compartilho pessoalmente com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter o WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo correspondente ao seu app escolhido. O visual do Lenovo Loki tem alguns traços gamer, como o puxadinho atrás que mencionei, esses detalhes em azul que até são bonitos. Entre os modelos para jogo, entretanto, ele é até comedido, sem exageros. O teclado segue o bom padrão de sua fabricante, com teclas grandes, ele é preciso, é retroiluminado em branco. Para ser detalhista, achei que tem feedback um pouco mais raso do que já experimentei num Legion 5i, num Legion 5 ou no IdeaPad Gaming 3. Por esse detalhe, daria nota 9 em vez de 10. Já o touchpad tem tamanho intermediário, resposta boa. E falando logo do som, tá em nível mediano, com volume ok, sem tanto peso nos graves, nem ótimo nem ruim. Em termos de conectividade, encontramos uma USB à direita, ali do lado é a trava física da webcam, na esquerda uma USB-C que dá saída de vídeo e carrega o notebook, não é suficiente para games, mas em uso comum sim, junto dela vocês veem o plug de áudio. E no fundo, mais duas USB, porta de rede, HDMI e entrada para fonte, que é um modelo de 170 watts compacto, não adiciona muito volume ao conjunto. Vamos falar logo do principal ponto crítico dele, que já aviso logo, é a tela. Vejam, esse é um painel de 15.6 polegadas com resolução Full HD, é do tipo WVA com 300 nits de brilho. Para falar no seco, é uma tela que fica acima daquelas encontradas em notebooks intermediários, não distorce as coisas quando vista de forma angulada, tudo ok. Mas pensando no público gamer, vale destacar que ela tem apenas 60 Hz de taxa de atualização. Essa sim é uma especificação de notebook que não é para jogo hoje. Significa que nesse display, se o game estiver a mais de 60 quadros por segundo, não vai fazer diferença, porque é essa marca que ele consegue exibir no máximo. No dia a dia, para quem está acostumado com painéis de 120, 144, 165 Hz, até daria para perceber alguma discrepância, mas o principal mesmo é em jogos, e principalmente em jogos competitivos. Aquela turma que joga Counter-Strike e quer pegar uma carrada de FPS para ter ultra fluidez na imagem, sabem? Essas pessoas vão sentir. Quem joga de forma descompromissada, beleza, pode até ficar numa boa. E se você está assistindo a este vídeo e nem sabe o que são hertz da tela, diria para esquecer esse assunto. Tá, talvez eu esteja exagerando. É um ponto que deve ser considerado por todos, mas principalmente por jogadores um pouco mais hardcore mesmo. Porque aí existe a possibilidade de se sentir falta de uma taxa de atualização maior. E aí isso só seria resolvido jogando a imagem para um monitor externo. O Loki é um pouco mais chatinho de abrir, viu, turma? Porque antes da remoção da tampa no fundo, exige que se tire essa parte traseira. E tem uns grampos que vão pedir uma certa mexida até serem soltos. Feito isso, temos acesso a esse sistema de resfriamento com duas ventoinhas e carcaça com detalhes em azul. Vem um SSD NVMe de tamanho menor instalado, tô falando da placa mesmo, foram 512 GB nessa unidade, e mais ao lado, entrada para um segundo SSD. Meu Note incluía 8 GB de RAM DDR5 4800 de fábrica e eu instalei um segundo pente, pois esse aí da Puskill, que é acessível no AliExpress e tem funcionado bem em minhas máquinas. Vou deixar um link para ele na descrição, vejam aí. O assunto agora é desempenho e resfriamento. Olhem, tive boas surpresas nesses departamentos. Para começar, o software de configurações da Lenovo é super limpo, um ponto positivo. E nele escolhi o modo de desempenho máximo para fazer meus testes. Além disso, selecionei a opção de overclock da GPU, o chip gráfico, né, que recebe uma turbinadinha. E para finalizar, habilitei também o chamado modo DGPU. Ele desliga o chip gráfico on-board da Intel e deixa só a GeForce funcionando. É preciso reiniciar quando a gente escolhe essa opção, quer dizer, o notebook não tem o chamado Advanced Optimus,
aplicativos que permitiria essa escolha em tempo real, mas pelo menos dá para desligar o vídeo onboarding. Vou contar a vocês que no dia a dia é tranquilo mantê-lo no modo desempenho porque o barulho é controlado e as temperaturas ficaram boas. Processador, o Core i5 12450H em cerca de 85 graus e placa de vídeo GeForce RTX 3050 em cerca de 80. O tal do overclock da GPU que mencionei, medi que ele dá cerca de 4 a 5% de ganho na performance em games, às vezes um pouco mais, nunca é muito. Só que as temperaturas que mencionei são com ele habilitado, então por que não deixar? Vamos para alguns testes padronizados. No Geekbench 6, avaliando o processador com todos os núcleos em ação, o Loki ficou à frente dos concorrentes com Core i5 e Ryzen 5, só perdeu para o Dell G15, que é realmente um monstrinho nesse quesito, tem um i5 de 13ª geração da série HX. Na avaliação da placa de vídeo, olhem só quem ficou em primeiro entre as RTX 3050. Foi o Loki, que está no empate técnico com o Dell G15 sim, mas ainda é algo interessante de se ver. Isso se repetiu quando passei para os games. No Forza Horizon 5 rodando em Full HD no alto, esse Lenovo liderou a disputa entre as RTX 3050, colocando inclusive uma margem interessante sobre os outros, sem contar o Dell G15. E quando aumentei para Full HD no Ultra, percebam que a margem cresce, e um bocado. Se ele tinha uns 20% de vantagem sobre o Nitro 5 com Ryzen 5, isso catapultou para casa dos 60%. Claro que tem a ver com a memória de vídeo, né? Em gráficos mais altos, os 6 GB de RAM da RTX 3050 dele deram uma folga, enquanto os modelos com 4 GB sofrem um tanto para manter o desempenho. Por fim, no Shadow of the Tomb Raider, rodando em Full HD no máximo, o cenário está todo mantido. Empate técnico com o Dell G15, mas à frente dele, imagem interessante sobre os outros concorrentes com 3050. Nada mal. Curioso, né? O Loki não faz barulho além da conta, não esquenta além da conta, e desse jeito conseguiu resultados ótimos, se colocando no topo entre os modelos com 3050. Sobre a temperatura externa na carcaça, ele dá uma esquentada assim, principalmente naquela região da barra de espaço no teclado até a parte de cima do touchpad. Dependendo de onde se coloca a mão, dá para sentir. Para passar a régua, a bateria foi ok. Durou cerca de 4 horas e meia em uso de escritório, com brilho no médio em cerca de 60%, som na metade também, modo silencioso, mexendo na internet com streaming, música. Minha impressão final foi muito positiva. Ele não é um notebook feio, tem visual discreto e mandou muito bem em termos de temperatura e performance. A tela é que é o ponto a ser considerado pelos entusiastas. No meu perfil de uso, considerando o que eu jogo, é algo tolerável. Com a RTX 3050 de 6 GB, algumas lojas listam uma de 4, mas pelo que me consta ele só veio com a de 6, eu já o vi custando às vezes na casa dos 4.000 e baixo. E aí é que fica interessante, porque nos preços mais cheios é um tanto salgado. Considerando esse preço melhorzinho, aí a gente pega um concorrente como o Acer Nitro 5. O Loki, nas minhas avaliações, levou em performance, embora perca na tela, né? O Nitro 5 tem um display com uma taxa de atualização maior. E quando a gente pensa no G15, um problema forte dele são os vários relatos de bug na placa de vídeo, que do nada começa a funcionar recebendo menos energia e em performance inferior. É questão de avaliar pessoalmente quanto pesam os pontos fortes e fracos. Vou tomar a liberdade de falar aqui o ponto fraco. É um notebook que eu pegaria para uso pessoal tranquilo. Outra vez vou lembrá-los dos meus grupos gratuitos de promoções no WhatsApp ou no Telegram, onde atuo com total seriedade e todas as mensagens são postadas pela minha pessoa mesmo. Viu, turma? Os links estão na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, tá esperando o quê? É de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais.